nesta manhã, eu quero trazer uma palavra que eu creio que vai nos ensinar. No domingo passado, eu falei da parábola do semeador, e uma coisa importante, eu acho que tem até um pouco a ver com a palavra de hoje, é porque é o caminho, é no caminho que tudo acontece. Realmente, como foi dito, ali o semeador saiu a semear, e foi no caminho que as coisas vão acontecendo. Nas nossas vidas é assim também, é no nosso caminhar, e muitas vezes nós achamos que basta estar na presença de Deus, que é suficiente, é importante, mas sempre vai vir a tribulação, vai haver a luta. O diabo sempre vai querer roubar aquela palavra de fé, como foi até ministrado. Mas o que vai nos fazer permanecer é quando ouvimos, como entendemos e obedecemos. E muitas das vezes nós até temos feito muitas coisas, foi como o filho pródigo. Ele falou que aquilo lá, os mandamentos, ele tinha feito tudo desde a sua mocidade. Foi suficiente? Não. E muitas vezes nós temos feito tantas coisas, mas será que tem sido suficiente? Porque a caminhada é longa, o trajeto a percorrermos é longo, e tem coisas que muitas vezes nós vamos estar passando, e muitas vezes nós vamos ter a promessa e não vamos alcançar, entre aspas. Não é que você não tenha a bênção, mas tem coisas que vai ser adquirida na tua família que não é para você viver, é que é para passar para a tua descendência, é para passar para os teus filhos. Existe uma promessa sobre a tua vida que ela não pode parar em você, ela tem que dar andamento, é na tua família. E muitas das vezes nós vamos nos perguntar, eu até coloquei aqui como título: como vai acontecer e quando vai acontecer? Quem não já se fez essa pergunta? Porque nós achamos que tem coisas que é impossível, aos olhos humanos é impossível, mas aí você recebe a palavra de Deus: mas eu vou fazer na tua vida. Aí você se pergunta: mas como isso vai acontecer? Então esse foi até um dos títulos que eu coloquei aqui: como irá acontecer, quando irá acontecer. Tem coisas que vamos nos perguntar, tem coisas que nós vamos andar no dia a dia, e vai vir tribulações, e vai vir lutas, mas você recebe a palavra de fé, e você fica confiante, seu coração se alegra quando você ouve. Mas porém, tem aquilo que tem atrapalhado muitos, que é o tempo. É verdade, meus irmãos. Tem coisa, o tempo tem atrapalhado a vida de muitos, porque a nossa impaciência não é, eu creio que não é até por mal que nós fazemos isso, é que muitas vezes você vem passando por tantas lutas, é como uma viagem. Você sai para viajar, você não vê a hora de chegar. A viagem é boa, mas quando você chega é melhor. Então é assim que vai acontecendo. Você está passando por uma luta, aí você tem a garantia: em nome de Jesus eu vou alcançar. Mas quando eu vou tomar posse disso? Quando vai acontecer? Como vai acontecer? Porque os nossos olhos, você não vê, aos olhos humanos você não vê possibilidades, mas nós cremos que aos olhos de Deus tudo é possível. E como a palavra nos diz, tudo é possível àquele que crê, em nome de Jesus. E até no domingo passado eu comecei falando de Abraão, e é onde que eu quero começar a nossa mensagem. Abraão, no capítulo 12, em Abraão, no Gênesis capítulo 12. Eu estou falando Abraão, falando capítulo 12, em nome de Jesus. Gênesis 12, e no versículo 1. Então aqui nós vamos ver algo parecido
Todo mundo conhece a história de Abraão, mas tem tudo a ver com isso que foi dito agora. Você tem a promessa, você crê, você ouve e você vai em frente. Mas o caminho é longo e muitas vezes é duro, viu, irmão? Quem passa por luta, quem já passou por luta sabe que muitas vezes tem coisa que nós enfrentamos que é difícil. Só que depois que tudo aquilo passa, aí você se pergunta: como eu consegui? É a virtude do Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus. Que tem coisas, não é só pela fé, é só pela presença de Deus, em nome de Jesus. E diz aqui, ó, no 12, versículo 1 de Gênesis: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Você viu que maravilhoso? Quantas promessas Abraão recebeu? Eu vou até aqui. E te farei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Ou seja, ele estava saindo ali da casa dele, no meio da parentela, da casa do pai dele, com uma grande promessa, que é o que todos nós queremos. É quando você tem a promessa e o melhor, a garantia estava vindo do Senhor, não estava vindo de homens. Porque muitas vezes a garantia do homem, ela vai falhar, porque o homem é falho. Muitas vezes não é nem porque ele é mau, mas porque o homem é falho. Mas aqui Abraão estava tendo a garantia do Senhor Deus: pode ir, e eu te farei uma grande nação. E isso, meus irmãos, quando você é onde que entra a chave. Ele tinha quantos anos que era aqui? E ele não tinha nenhum filho, mas a promessa era: eu te farei pai de uma grande nação. Você vê, ao mesmo tempo que ele recebeu a promessa, se você não tiver fé e não estiver olhando para Deus, cria no seu coração a impossibilidade. Eu tenho 75 anos, eu não tenho filho, mas eu tenho a promessa de ser pai de uma grande nação. Então você começa a ver a dificuldade nascendo ali, quando você não crê em Deus. É assim também que muitas vezes você recebe a promessa: seu filho vai ser abençoado, ele vai ser salvo no nome de Jesus. E quando você olha muitas vezes e vê aos olhos natural, mas ele não quer nem saber de Deus. Eu nem sei por onde meu filho anda. Como que eu vou confiar nesta palavra? Como que meu coração vai agir com uma promessa, se eu estou vivendo tudo isso no momento? É aonde que nós temos que crer em Deus. E uma coisa que Abraão fez, ele era um homem, mas o Senhor fala para ele ser perfeito. Mais para frente nós vamos ler, você vai ver que o Senhor fala ser perfeito. É difícil para nós sermos perfeitos. O único que foi perfeito foi Jesus, e mesmo assim ele foi crucificado. O homem perfeito o povo crucificou. E como nós vamos ser perfeitos aqui? Mas nós podemos pelo menos andar na presença dele. E uma coisa que Abraão fez, ele não questionou a Deus. Quando o Senhor falou com ele: sai, vai para o lugar que eu hei de mostrar. Tem que ter muita fé, irmão, sou sincero para você.
a idade que ele estava, você sair, hoje não é fácil, você novo. Eu vejo, meu pai sempre conta, quando a gente é lá do Nordeste, do Ceará, e quando ele veio para cá era muito difícil, você sair de um lugar, por mais que você viva a dificuldade, você está habituado àquilo. E quando você sai de um lugar, que você está mais jovem, para um lugar, você tem aquela dificuldade, mas você ainda consegue. Mas você imagina esse homem, na idade que ele estava, sair de um lugar para recomeçar novamente. Você tem que ter a direção de Deus, você tem que ouvir a voz, você tem que crer e obedecer. E se você continuar lendo aqui, e tomou Abraão a Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram. Então uma coisa que ele fez, primeiramente ele obedeceu. Tem coisas, meus irmãos, que Deus tem pedido para fazermos, e nós não temos feito. Muitas vezes Deus está falando, busca. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o teu problema, se é financeiro, se é espiritual, se é na saúde, se é familiar, se é sentimental. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós devemos fazer sem questionar. E muitas das vezes nós temos feito coisas e temos questionado. Muitas vezes Deus fala, ora pelo teu filho, ora pelo teu casamento, ora pelo teu próximo. E nós muitas vezes falamos, mas para quê? Aquele lá não tem jeito. Essa minha situação não tem jeito. Aí fala assim ainda, eu acho que é o costume, eu já entreguei nas mãos de Deus. Não é suficiente você entregar na mão de Deus. Ele é suficiente nas nossas vidas. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que cabem a nós. Mas essa trajetória, esse caminho, esse cenário que muitas vezes vivemos, nos faz questionar Deus. Como que eu vou viver esse milagre? Como eu vou conseguir? Da onde vai vir o milagre? Mas Deus, Ele trabalha em todos os setores, em todas as áreas. E aquilo que muitas vezes para nós é impossível, para Deus basta Ele estender a mão. Ou como aquele centurião disse, é só uma palavra. É só uma palavra é suficiente. Mas para uma palavra ser suficiente, nós temos que crer e ouvir o que Deus tem falado a nós. E muitos têm deixado de ouvir. Muitos têm se questionado tanto que têm deixado de buscar. Têm deixado de vir para a igreja. E tipo assim, eu não tenho visto o resultado mesmo, não vai mudar nada. O amor de Deus, ele não se cessa. O amor de Deus, ele não para. Mas o amor e a presença tem que ser buscado. E muitos não têm querido vir buscar. Alguns têm preferido ficar no meio do caminho. E quando você para no caminho, como a palavra do semeador, as aves vêm e roubam a palavra. E muitas vezes você só está de pé porque você tem uma palavra, meu irmão. E quando essa palavra é roubada de nós, nós descemos de nível. Como eu falei também no domingo passado,
Quando a palavra é roubada, nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar para aquele tempo. Ah, era difícil, mas pelo menos eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu quero dizer para você que Deus não quer que você viva do passado, mas Ele tem coisas grandes para você à frente. Ele tem coisas para você, para a sua vida, para os teus filhos e para a tua descendência. Mas muitas das vezes nós temos parado e queremos lembrar das coisas passadas. Mas a Bíblia também nos fala que eis que as coisas passadas ficaram para trás. Ficou para trás, meu irmão. Se você viveu luta, se você viveu tempos difíceis, eis que tudo se faz novo na tua vida nesse dia, em nome de Jesus. Não vai ser fácil. Você acha que para Abraão foi fácil? Aqui em Gênesis, ainda no capítulo 17, Gênesis 17, no versículo 1. Ó, para você ver agora, o mesmo Abraão, ó como é difícil. E muitas vezes nós estamos nos questionando porque passou um pouquinho de tempo. Olha o que diz aqui a palavra: sendo pois Abraão da idade de 99 anos. Se estava difícil com 75, agora olha a idade que ele está agora, 99 anos. Meu irmão, você tem que crer em Deus. Vamos falar, geralmente é para falar, nós temos duas opções: ou crer em Deus ou não crer. Mas eu vou falar para você nessa manhã: você tem que crer em Deus e acabou. Você não pode pensar negativo. Se Abraão tivesse pensado negativo, ele tinha feito como aquele povo, ele tinha voltado. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não dá. Pelo menos eu estou na casa do meu pai, eu estou na casa dos que eu conheço. Mas ele seguiu para o alvo. Ele ouviu a voz de Deus, porque ele entendeu que a bênção que Deus tinha na vida dele não ia parar nele. A bênção que tem na tua vida, meu irmão, não vai parar em você. Deus vai dar sequência. Teus filhos vão viver o mesmo milagre que você está vivendo. Teus filhos vão viver. É difícil? Só aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Você vê que aqui, 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você vê que Deus falou: anda na minha presença. Por que você não pode se perder no caminho? Porque se você se perder no caminho, você vai perder a presença de Deus também. Por que a fé de muitos é roubado? Porque ele saiu da presença, saiu do caminho que Deus tinha. Mas Deus está pedindo: anda na minha presença. A Bíblia também não fala: buscai primeiramente o reino dos céus. Tem coisas, meu irmão, que você tem que fazer sem questionar. Tem coisas que você tem que fazer, não é nem porque você pode, mas é porque você vai obedecer a Deus. Porque tem coisas que nós vamos olhar: nossa, para mim isso aqui não dá para fazer, mas eu vou fazer. Eu até comentei também, estou falando muita coisa de domingo que eu preguei, porque acho que tem muito a ver. Você vê a questão de Pedro. Ele trabalhou a noite inteira, ele foi frustrado porque ele não pescou nada naquela noite, e pela manhã ele estava ali lavando as redes, mas ele estava ouvindo. Ele estava onde? Na presença de Jesus. Você vê que tem coisa que vai acontecer na tua vida, meu irmão, na minha vida, na tua família, na vida dos teus filhos, quando estiver na presença. Ele estava frustrado, ele estava vivendo um momento difícil ali. Um homem pescador que não pescou nada, mas ele naquele dia deu tudo errado para poder dar certo na vida dele. E ele não pescou nada, mas ele estava ouvindo.
Quando você ouve aquilo que Deus tem para você, quando você ouve aquilo que Jesus está preparando para você, você se alegra. Nenhuma frustração é capaz de fazer você perder a tua fé. Nossa, eu não consegui realmente, mas eu estou na presença e a presença dele me garante. E foi o que Pedro falou naquele dia: tendo trabalhado toda noite, nada apanhei, nada pesquei. Em outras palavras, agora mudar um pouquinho, mas porque eu estou na tua presença e eu tenho essa palavra, agora eu vou. Eu estou cansado, eu estou frustrado, mas a tua presença me garante e me dá a vitória em nome de Jesus. Creia também que na tua vida a presença de Deus te garante a vitória que você precisa, não somente para você, mas aos que estão ao teu redor, aos que convivem com você, no teu trabalho, na tua família, na tua saúde. E todo mundo conhece a história de Pedro. E foi fácil para ele também não. Depois dali, só que a bênção que ele teve naquele momento foi porque ele estava na presença. Não significa que você vai estar na presença e você vai alcançar que não vai vir mais lutas, que não vai vir mais adversidades. A Bíblia também fala: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, você vai vencer em nome de Jesus. Você também vai continuar tendo lutas, mas tem de bom ânimo, porque o Deus que te abençoou, que te deu a bênção, é o Deus que vai permanecer na tua vida te abençoando e abrindo caminhos em nome de Jesus. Lembra do caso de Davi? Quando ele foi diante do gigante: não, você é muito novo, você não vai conseguir. E ele, quando veio o urso, quando veio o leão, eu peguei e matei. Quando veio o urso, eu também peguei e matei. Não vai ser diferente com esse gigante. Não vai ser diferente na tua vida também, meu irmão. Creia que Deus vai fazer o impossível. Para aqueles homens que eram homens de guerra, era impossível para Davi conseguir. Mas ele sabia que o Deus que livrou ele do leão, o Deus que livrou ele do urso, é o mesmo Deus que livrava do gigante. O Deus que começou a cuidar de você, o que está cuidando, é o mesmo Deus que cuida dos teus filhos, que cuida do teu trabalho, que cuida da tua saúde. É o mesmo Deus que vai te abençoar e vai te fazer crescer, em nome de Jesus. E voltando aqui: e porém a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então você vê aqui novamente a promessa. Só que agora foi diferente, que ele estava mais novo, né? Agora Abraão estava mais novo, então a promessa de ter filhos estava mais fácil, né? Ele estava mais de idade, ele estava avançado em dias, mas a promessa de Deus ainda estava de pé na vida dele, meu irmão, porque ele obedeceu. Talvez dias estão se passando na tua vida, estão se passando no teu casamento, mas creia que a promessa de Deus ainda prevalece na tua vida, em nome de Jesus. A promessa de Deus ainda prevalece na tua vida, prevalece no teu casamento, prevalece nos teus sonhos, meus irmãos. A promessa de Deus prevalece na tua vida ainda, em nome de Jesus. E você vê aqui, ó: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e será pai de muitas nações. Olha, o cara mais de idade, mas a promessa de Deus permanecia viva. Deus não voltou atrás. Ó, Abraão, eu não vou te dar filho, porque agora você está muito de idade, né? Imagina você tendo que correr atrás de uma criança. Com 99 anos você correndo atrás. Se fosse nos dias de hoje, né? Os pais ele ficaria doido. Porque as crianças correm com o celular na mão, vai quebrar. Mas para você ver, será pai
de muitas nações. Diz mais: então não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E Deus continua falando e dando a garantia: minha palavra não voltou atrás, você vai ser pai de uma grande multidão de nação. Mas ele ainda não tinha filhos, e os dias se avançavam na vida dele. Mas a palavra de Deus não volta vazia e não volta atrás, meu irmão. A palavra também vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você vê, o tempo estava passando, mas a palavra de Deus permanecia. Eu creio que ela vai permanecer na nossa vida até o último dia da nossa vida. E ainda não vai parar, porque os nossos filhos também vão viver a promessa que Deus tem para nós. Eles também vão viver no nome de Jesus, porque não vai parar em nós. E diz mais: e te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Ele já ia ter, até rei ia ter. Ele não tinha filho, mas ele ia ter, até rei ele ia ter. Isso é uma promessa, meus irmãos. O que nós temos que enxergar, o impossível que Deus tem que fazer, pode fazer nas nossas vidas, quando nós cremos e obedecemos. Uma coisa que é difícil, meu irmão, é esse processo. O processo, ele é lento, ele é difícil, doloroso, que muitas vezes quantas lágrimas derramamos, quantas noites nós perdemos sem dormir. Então o processo, ele é lento. Você vê aqui, muitas vezes nós achamos que é só na nossa vida, é só conosco. Com Abraão não foi diferente. E em outros termos, parece que hoje nós temos essa facilidade, temos esse contato, porque hoje tem pessoas que estão a 10 mil quilômetros de nós e nós conseguimos falar com eles facilmente. Você imagina nessa época, ele saiu da casa dele, saiu do meio da parentela, mas ele não saiu da presença de Deus. Ele permaneceu na presença de Deus. E a promessa que Deus tinha para ele já tinha se passado anos. Já tinha se passado anos, ele envelheceu sim, mas a promessa estava de pé. E Deus falou: de ti eu tirarei reis, vai ter rei através de você, é por causa de você. Tem coisas que Deus vai fazer, meus irmãos, é por causa de você, é porque você é fiel, é porque você crê. É porque você não murmura, tem luta, tem, mas você permanece de pé, você não saiu da presença. E você vê aqui, esse versículo: por aliança perpétua, então diz aqui: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e suas gerações, por aliança perpétua. Ou seja, a promessa de Deus é eterna sobre as nossas vidas. Deus tem uma promessa eterna sobre as nossas vidas. E talvez você não entenda, tem coisas que você não alcançou, mas a promessa de Deus sobre a tua vida é perpétua, meu irmão, é para sempre. Talvez hoje você não está vivendo, mas através de ti, teus filhos vão estar na presença. E como na Bíblia sempre fala, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, teus filhos também vão falar: o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus da minha avó, é o mesmo Deus que está comigo, que me garante a vitória em nome de Jesus. Porque tem coisas que talvez você não vai conseguir ver, mas os teus filhos vão viver e vão dizer: foi o Deus da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Foi esse mesmo Deus que abençoou a vida deles, é o mesmo Deus que me abençoa, em nome de Jesus. Então você vê que é perpétua para tecer a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Então vai ser perpétuo para você a bênção que Deus tem. Vai ser para os teus filhos, vai ser por testemunho, meu irmão, que há um Deus
Tem um Deus na tua descendência. É um Deus que Ele não para de operar porque quando você não estiver mais aqui, mas um Deus que vai permanecer operando. É o Deus que opera hoje, é o Deus que opera amanhã, é o Deus que operava antes de nós, é o Deus que opera depois de nós, em nome de Jesus, amém? E diz mais: e te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão lhe serei o seu Deus. Então você vê a promessa. E muitas vezes estamos caminhando, estamos no processo dessa vida, passando lutas, e achamos que é em vão. Abrão, até então Abrão, agora Abraão, como Deus disse, ele achou que estava vagando, andando esse tempo todo, ouvindo a promessa, crendo na promessa, porém não vivendo a promessa ainda. Mas não é porque não estamos vivendo que temos que deixar de crer. Temos que continuar crendo, temos que continuar obedecendo. E ele ali, aquele percurso, tudo aquilo que ele fez, quando você olha tudo aquilo que você tem passado, parece que é em vão. Mas Deus falou para ele: a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão lhe serão. Ou seja, será dele. Tudo aquilo que você tem passado, Deus vai te recompensar, meu irmão. Tudo aquilo que você tem vivido, toda aquela luta, Deus diz: eu tenho dupla honra para você, porque você me ouviu, porque você me obedeceu, porque você todo o tempo permaneceu na minha presença. Vai ser fácil? De jeito nenhum. Porque aí era bom demais, né? Você imagina se tudo fosse fácil. Tinha alguém na igreja? E não sendo fácil, muitos não querem estar na presença. Você imagina fácil. É que nós olhamos, parece que para alguns as coisas vêm mais fáceis. A pessoa faz tudo errado, mas parece que tudo dá certo para ela. Mas e como será a vida dela no futuro? Como será? Talvez você está passando lutas e você já se perguntou isso. Nossa, eu tento andar na presença, fazer tudo certo, e eu vejo um ímpio faz tudo errado, e parece que ele só cresce. Quando você faz tudo na presença de Deus, você tem a garantia. É perpétua a bênção que Deus tem na tua vida. O que o ímpio faz, não que Deus não possa transformar a vida, mas até então ele não tem a garantia. Mas você tem a garantia da promessa. Você tem a garantia daquilo que Deus pode fazer na tua vida, porque a palavra dele não volta atrás. Então talvez na tua vida é mais difícil do que na vida de outro, mas os planos de Deus não param na tua vida. Você vai viver o milagre, você vai viver a dupla honra. Você lembra de Jó quando ele perdeu tudo ali? Parecia que acabou para ele, mas na verdade aquela perca que ele estava sofrendo naquele momento foi só para Deus provar que ele tinha muito mais para ele. Só que em todo o tempo Jó não saiu da presença de Deus. Mesmo naquela situação, ele orava. E foi na última oração, como diz a Bíblia aqui, quando ele orava pelos seus amigos, o cativeiro dele foi mudado. Mas ele permaneceu na presença. Não importa se até agora você tem perdido, meu irmão.
Não importa se até agora você tem vivido tribulações, você tem estado como Jó, sentado em cinzas, você tem rasgado as tuas vestes, você tem perdido noite de sono. Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai transformar a tua família, e Deus dará tudo novo, e tudo se fará novo na tua vida, em nome de Jesus. Foi assim na vida de Jó. E o mesmo Deus que estava abençoando Abraão é o mesmo Deus que também abençoou Jó, que restituiu tudo. E o mais importante, é o mesmo Deus que habita nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Creia que Deus está trabalhando. E diz mais aqui, e disse mais Deus a Abraão: tu porém guarda a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardares entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós. Aqui é outra coisa, era só no outro mesmo, mas você vê, a promessa dele não para neles, é para a descendência. O que Deus tem para a tua vida não é só para você, é para a tua descendência, é para os teus filhos, é para o teu neto. Creia nesse milagre. E mais aqui, agora no capítulo 18. Então você vai ver aqui em Gênesis capítulo 18, no versículo... Na verdade é no versículo 9, mas só para você entender. E depois de tudo isso, meus irmãos, Abraão, com essas lutas, você vê, a luta é difícil. Não é porque você tem a promessa, não é porque você está na presença, que você vai deixar de ter lutas. E Abraão, nesse processo, que é demorado mesmo, que é difícil, que é sofrido, e os dias se passando na vida dele, 99 anos, o cara já estava, mas permanecia firme. Mas tem aquele momento que parece que você quer duvidar de Deus, do que Deus pode fazer. E de tanta promessa, e por não alcançar, e não tinha filhos, ele tem um filho, o filho da escrava. O que Deus tem para você, meu irmão, é perfeito. Ele tentou ir por um caminho, tentou, como diz o ditado popular, colocar a carroça na frente dos bois. E ele tentou adiantar. Mas o que Deus tem para você é maior do que você pensa. Você não precisa tentar lutar com as suas forças, mas ponha diante daquele que guerreia as tuas guerras. Ponha diante daquele que é a solução para as nossas vidas. E aqui, depois de tudo isso, aí até aqui eu não marquei aqui, que eu meditei na outra Bíblia. Então, ele teve o outro filho de Ismael, que era da escrava. Não é que Deus não tinha bênção para aquele filho, mas a promessa que Deus tinha era para Abraão passar a sua esposa. É deles que iria sair a descendência. Deus, meu irmão, o que eu quero te falar através disso, Deus, ele não quer mudar aquilo que ele já escreveu na tua vida. Deus não quer mudar os planos da tua vida, mas nós muitas das vezes nós tentamos e achamos que vamos mudar aquilo que Deus já tem preparado para nós.
O que Deus pediu para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Você quer alcançar as bênçãos de Deus? Anda na presença. E depois de tudo isso, que ele teve esse filho, Deus enviou uns homens, se eu não me engano, apareceu para Abraão. Mas o ponto-chave aqui da palavra está aqui no capítulo 18, versículo 9, onde eu quero ler. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la lá na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em dias. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Você vê, talvez ela riu ali, não foi nem por mal, mas pela situação que ela já estava vivendo, depois de muito tempo, como diz a Bíblia, que acessou o costume das mulheres. E você recebe o marido com 99 anos, recebe a palavra: Sara dará à luz. E muitas das vezes, aos nossos olhos, você vai rir por dentro. Como foi dito no começo, tem coisas para nós que é impossível. E você olha e volta àquilo que eu falei: como irá acontecer? Você não consegue enxergar o impossível acontecendo por causa do cenário que está diante de você. Foi o que estava acontecendo com Sara. Ela estava vendo aquele cenário naquele momento, mas como vai acontecer? Olha a minha idade, olha a idade do meu Senhor, como isso será possível? E diz mais aqui, e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por esse tempo da vida Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, por quanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. Então, assim, ela riu. Mas o que eu entendo é que ela riu por causa da situação. Mas que bom que Deus não olha para o tempo da nossa ignorância. E Deus tinha uma promessa sobre a vida deles. E falou: no tempo da vida tu terás um filho. Não foi fácil, a caminhada foi longa, mas uma das coisas que Abraão fez foi obedecer. Uma das coisas que ele fez foi permanecer na presença. Ele não saiu da presença. Ele teve aquele deslize quando ele se empolgou, achou que deveria ter o filho da escrava. Deus não muda planos na nossa vida, meu irmão. Somos nós que mudamos o plano, mas os planos de Deus, eles não mudam. A promessa de Deus, ela permanece diante de nós, nas nossas vidas. E não mudou na vida de Abraão. Ele passou por tudo aquilo. E nós sabemos, se continuarmos lendo, nós veremos que Deus ainda testa ele, prova ele. Mas em tudo ele permaneceu firme na presença.
Quando Deus pediu o seu filho em sacrifício, Ele não negou o seu único filho. Mas o Deus que cuidou, o Deus que deu o filho para Ele, é o Deus também que proveu naquele momento. O Deus que te entrega a bênção que você tanto necessita, talvez você ache que não vai dar certo, é o mesmo Deus que continua provendo na tua vida. É o Deus que permanece fiel. É o Deus que diz: eu vou com você até o fim. E nenhuma das promessas vai ser roubada da tua vida, mas todas vão se cumprir em nome de Jesus. Vai ser fácil? Não, mas prevaleça na presença. E o caminho que você vai percorrer, talvez vai ser difícil, porque quando eu falo caminho, meu irmão, vai ser o tempo, vai ser a dificuldade, vai ser o cenário que você vai estar vivendo. Mas é caminhos que, se Deus te colocou, Ele vai te honrar. O caminho que Pedro viveu naquele dia, até então não tinha sido dos melhores, não. Mas tudo mudou quando ele estava na presença. O caminho que Abraão percorreu também não foi fácil, se passou muitos anos, mas se cumpriu na vida dele porque ele permaneceu na presença. Josué e Caleb, como diz a palavra, foram os únicos que não perderam a fé e permaneceram no caminho. Aqueles que não creram, que resolveram olhar para trás, se perderam no caminho. Eles se perderam, deixaram de crer, mesmo estando vivendo um milagre, porque a turma do deserto, eles viviam um milagre todo dia, todo dia. Então, meus irmãos, tem gente que não está na presença, não é porque não tem vivido um milagre, mas é porque eles têm deixado de crer. Aquele povo no deserto, eles estavam vivendo um milagre, tudo que Deus tinha feito naquele caminho, de tudo, Deus saciava eles, de pão, de carne, de água, tudo eles tinham, mas resolveram murmurar e olhar para trás. E nessa caminhada, eles perderam a palavra de fé, a palavra de garantia. Que qual era a palavra que eles tinham? Que eles iriam para uma terra que manda leite e mel. Mas eles deixaram de olhar para o alvo. É o que Deus falou que vai nos dar, é nesse caminho que eu vou. Abraão, Deus prometeu: a tua descendência será poderosa na terra, eu serei contigo. Me obedece, permanece na minha presença. Foi difícil, talvez na caminhada ele saiu caminhando até mais firme. Com o passar do tempo ele já começou a caminhar mais lento, mas ele não deixou de caminhar para o alvo. Por mais difícil que seja a tua caminhada, por mais difícil que sejam os passos que você vai ter que dar, mas permaneça na presença de Deus, porque vai haver dificuldade, vai ter luta, mas também vai ter a provisão de Deus na tua vida, na tua família, e mais uma, e não vai parar de você. Toda a tua família vai ser provida no nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que eu queria trazer nesta manhã, que o nosso Deus é um Deus de provisão e um Deus que fará o impossível, não somente na tua vida, mas também na tua descendência, porque a palavra dele sobre nós é perpétua, é para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome dele. Glória a Deus. Que esta palavra possa permanecer no teu coração, na tua vida. E quando você estiver na caminhada, quando estiver difícil, eu não vou falar que vai estar fácil, porque aí eu estaria mentindo, né? Que vai ser difícil mesmo isso aí, mas que você possa lembrar desta palavra.
Se andares no meu caminho, eu serei contigo, e eu vou prover na tua vida. Deus tem uma palavra perpétua. Você pode falar quando vinha aquela angústia, aquela dificuldade, a palavra de Deus é perpétua na minha vida, ela é eterna e não vai parar, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e que o Senhor a cada dia possa estar provendo, independente do que você está passando, independente do grau de dificuldade que você está vivendo, o nosso Deus supre todos eles, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra para você que nos acompanha pela live também, que essa palavra possa ficar no teu coração e que Deus a cada dia possa estar provendo, em nome de Jesus. Aí, se não me engano, no vídeo, não sei se foi colocado, mas se não tiver, no próximo vídeo tem o número do Pix. Você que não fez a sua oferta, você que não trouxe seu dízimo e gostaria de fazer pelo Pix, vai ter aí, que você possa sempre estar honrando a obra de Deus, para que muitas pessoas através de você também sejam alcançadas, para que a obra de Deus venha a ser suprida. E lembrando que a obra não para somente em nós, mas ela prossegue, e que Deus possa te abençoar a cada dia, porque você não faz para homens, mas sim para Deus. Por mais que sejam homens que usem, mas tem um que zela por nossas vidas, tem um que está olhando para tudo isso. Então que você, em nome de Jesus, você que não fez, faça. E lembrando também, domingo que vem teremos a Santa Ceia, e que você possa vir aqui fazer parte, celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que você possa estar aqui nesse tempo de comunhão. E o pastor sempre pede, geralmente na Santa Ceia, a ajuda do aluguel. Então, se você não pode vir, ou se você virar, que você possa fazer essa oferta, para que as portas do reino permaneçam abertas, em nome de Jesus, e que você possa logo mais estar juntamente conosco aqui, adorando e glorificando o nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo culto, em nome de Jesus. Abraço.